Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Vale a pena lembrar que nós já falamos da teoria política do Platão, já falamos da teoria política do Aristóteles, já falamos um pouco, brevemente, é verdade, mas tratamos do Santo Agostinho e, portanto, do pensamento político medieval. E na última vídeo vocês haviam assistido a respeito do Maquiavel. E aí eu ressalto, pessoal, a importância de vocês assistirem esses vídeos, né? Porque provavelmente deve ajudar, deve facilitar a compreensão de uma ou outra coisa que vocês verificam lá nas leituras de vocês, tá? Uma coisa semelhante, já que nós temos, né, do Thomas Hobbes para com o Maquiavel, é o ponto de partida que eles têm para estabelecer a sua teoria política. Então, tal como o Maquiavel enfatiza a realidade, né, que os indivíduos estão inseridos, lembram lá, né, do realismo político, portanto, da experiência cotidiana que as pessoas têm que lidar, o Thomas Hobbes também é um desses autores que enfatiza essa visão empírica em torno da realidade social e política das pessoas, tá? É uma semelhança. Tem outras, mas que daqui a pouco, então, eu comento com vocês. Antes de também falar dele, é importante mencionar 3 características básicas, né? Ou melhor, uma característica básica que os contratualistas possuem em suas teorias. Eles buscam responder 3 questões. Contratualistas porque, como o próprio nome diz, eles vão sustentar uma espécie de contrato social, de contrato político entre os seres humanos. A gente já vai descobrir por quê. Mas a primeira pergunta que eles querem responder, e essa é uma preocupação nova que até o Maquiavel não havia, era refletir a respeito da origem do Estado, né? Então a gente já aprendeu o conceito de Estado, já sabemos que é uma instituição política, com um governo, etc, etc. Mas até então, até o Maquiavel, não havia uma preocupação clara ou uma explicação, inclusive, clara a respeito da origem disso que nós chamamos de Estado. Então a pergunta, né, qual a origem, no fundo quer entender se o Estado sempre existiu, ou seja, desde que há ser humano há Estado, será que é assim, né? Desde que a vida humana há política, portanto, né? Ou não, ou tem uma origem que a gente consegue conceber na história humana. Nem sempre existiu Estado, nem sempre existiu uma organização política, uma organização social. Essa é a primeira interrogação. Outra curiosidade que os contratualistas têm é por que as pessoas aceitam o poder do Estado. Por que elas legitimam, né? Tem a ver então com a terceira questão, legitimam esse tipo de poder. Porque uma coisa é a gente dizer que, bom, o Estado é quem detém o poder político. Tudo bem até aí. Outra coisa é a gente perceber ao longo da história que boa parte das sociedades aceitaram esse tipo de poder. É claro, né? A gente tem os exemplos das revoluções, que é o oposto disso, mas na maior parte da história, o que nós temos é uma aceitação. E mais do que uma aceitação, uma maneira de legitimar esse poder, de dizer, não, ele tem que de fato existir, ele tem que de fato funcionar dessa ou daquela maneira. Talvez a primeira interrogação a gente não conseguiria hoje aplicar no âmbito da nossa vida cotidiana e vida prática,
Mas as duas últimas, sim, né? Faz todo sentido nós questionarmos hoje, como sempre vai fazer sentido, por que as pessoas se submetem a esse tipo de poder do Estado manifesto atualmente, seja no Brasil, em outros países, etc., né? E de que maneira isso se legitima. Pois bem, então o primeiro autor aí do contratualismo, que é o que nos interessa nesse vídeo, é o Thomas Hobbes, e esses autores eles têm uma estratégia também idêntica. Qual é a estratégia? Tanto o Hobbes, quanto o Locke, quanto o Rousseau vão defender que nem sempre houve Estado, que há uma maneira pela qual nós podemos explicar a origem do Estado. E para explicá-lo, nós temos que antes entender como que era o ser humano no seu estado de natureza. Então esse é um conceito importante deles. Como é a natureza humana, está dentro do escopo dessa expressão, e também como que funcionava mais ou menos a vida humana nesse período. Então assim, esses autores, e aí há várias discussões sobre isso, tá, pessoal? Eles não estão dizendo que houve, ou eles não conseguem dizer especificamente qual foi a época histórica em que o que nós tínhamos era um estado de natureza. Tudo indica, no Thomas Hobbes, que era uma espécie de vida selvagem, né? Vida muito primitiva dos primeiros humanos, pelas próprias características aqui que ele nos indica. Mas não necessariamente, alguns estudiosos dizem, eles estão dizendo que esse estado de natureza ocorreu realmente. Alguns defendem, e aqui daí eu não quero pontuar nem que sim, nem que não, mas apenas dar essa informação para vocês. Alguns sustentam que essa foi apenas uma metodologia teórica que eles utilizaram para explicar a origem do Estado. Então é como se eles estivessem pensando assim: deve ter havido um Estado no qual os humanos não se organizavam socialmente, não se organizavam politicamente, que possuía tais e tais características, e que vai explicar por que o Estado surgiu. Então essa é a estratégia que eles seguem. Falar de um estado de natureza, depois, o que ocorreu nesse estado de natureza para surgir um contrato social, um acordo entre as pessoas, e esse acordo ter como consequência, então, o estado político organizado da maneira como nós temos hoje, ou com as várias diversas formas, né, de organização que a gente tem ao longo da história. Então, primeira coisa que o Thomas Hobbes vai defender, e que vai totalmente ao contrário daquilo que o Aristóteles sustentava na teoria política antiga. Para o Thomas Hobbes, o ser humano tem uma natureza antissocial. E aqui ele pensa de acordo com o Maquiavel, porque para o Maquiavel a natureza humana é má. O ser humano, por natureza, é egoísta, mal, né? E o Hobbes está estável por natureza, não vive em harmonia por natureza. Aqui já vai uma dica, né? Portanto, ele está dizendo que quando nós vivemos nós somos forçados a viver em harmonia. Não faz parte da nossa natureza. A questão, então, e aqui vai ser semelhante nos três, tá? Tanto no Hobbes, quanto no Locke e no Rousseau, o estado de natureza, obviamente, não tem leis civis, não tem leis que foram formuladas perante uma assembleia de homens, né? Perante uma vida civilizada. Mas existem leis naturais, direitos naturais. Naturais são essas? Bom, segundo o Hobbes,
o direito à vida é um direito natural, as pessoas têm o direito de sobreviver. É uma lei natural também a liberdade entre as pessoas, a igualdade que as pessoas possuem, nas suas condições, nesse caso aí, bastante primitivas, né? E claro que essas noções de igualdade e liberdade, enquanto lei e direito natural, vai ser explicitado por esses autores e também por Thomas Hobbes. Mas eles ilustram para nós que basicamente o que o ser humano busca nesse estado é sobreviver. O que ele deseja é preservar a sua própria vida. No fundo, esse é o talvez grande e único objetivo central do ser humano no estado de natureza. Agora, o como ele vai preservar a vida, o como ele vai sobreviver, é que tem aí posições distintas no pensamento do Hobbes, Locke e Rousseau. Bom, no caso do Hobbes, qual é a postura, qual é a estratégia que o ser humano tem que ter? Ele deve fazer a paz sempre que possível e a guerra sempre que necessário. Então veja que o Hobbes está longe de ser um pacifista aí, né? Quando for adequado, quando for possível, bom, você vive em harmonia, você vive em paz, você não gera conflito, mas à medida em que a sua vida é colocada em xeque, aí vai haver uma espécie de guerra, aí vai haver uma espécie de enfrentamento daquela determinada circunstância. E o que gera, no fundo, essa guerra é a noção de que todos têm direito a tudo. Então, a ideia de que todos têm direito a tudo, e que está aí, inclusive, apontado como uma liberdade plena, né? Uma liberdade irrestrita, sem limites, obviamente isso vai gerar algum tipo de conflito, né? Obviamente isso vai gerar algum tipo de guerra. E, no fundo, não é uma guerra momentânea. Esse é o principal ponto aí que o Hobbes vai destacar. O estado de natureza hobbesiano é um estado de constante guerra. Então é como se as pessoas vivessem num contexto em que são ameaçadas e ameaçadoras, né? Uma tese central de que ele possui é de que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, o ser humano é o seu próprio predador, o ser humano é o seu próprio inimigo. Então, como o ser humano é antissocial por natureza e o que ele precisa é sobreviver, e para sobreviver ele pode fazer uso de uma liberdade para qualquer coisa, esse qualquer coisa implica justamente ameaçar o outro, né? De repente saquear a produção daquele indivíduo que tem reservas ou coisas desse tipo, né? Outras coisas acontecem, alguém pode morrer, alguém pode ser, enfim, tirado da sua propriedade e assim por diante. Obviamente, o estado de natureza do Hobbes não é nada bom. É isso que é importante a gente compreender. E o grande ponto que vai levar ao contrato social é essa insegurança, né? As pessoas não têm qualquer tipo de paz, as pessoas não têm qualquer tipo de segurança para dormir, para viver e assim por diante. O que o Hobbes imagina, então, e defende, né? Que mesmo o pior indivíduo do mundo, mesmo o ser humano mais mal, para falar uma expressão estranha, né? Ele quer segurança, ele quer a paz, ele quer ao menos poder descansar sem ser ameaçado, sem a qualquer momento poder ser atacado. Então o que ele vai dizer é que justamente por causa dessa ameaça, por causa dessa guerra constante,
que esses indivíduos ruins concordam que precisa se estabelecer um acordo, ou seja, pela insegurança eles são forçados a estabelecer um consenso. E esse consenso, então, é chamado de contrato social. Antes de entendermos o conteúdo do contrato social, olha só o que o Hobbes fala lá no Leviatã. Leviatã é a grande obra, né? É o grande livro conhecido do Hobbes de teoria política, de direito, ética e por aí vai. Mas veja, ele diz o seguinte: por outro lado, os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros, mas sim um enorme desprazer, quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito. O que é esse poder? O Estado. O que é esse poder? O político, o governante. Quando não há um poder capaz, então, de manter todos em respeito, de manter a paz, o que se vê é uma guerra constante, é um conflito, é um tentando dominar o outro. Por que isso ocorre? Aqui ele vai nos dar as características, ó. Porque cada um pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele se atribui a si próprio. Mas isso acontece? Essa é a grande interrogação, então, que a gente faz. As pessoas lhe consideram tão importantes quanto elas valorizam-se a si mesmas? Obviamente que não. Isso é uma ilusão, isso é uma utopia. Bom, e na presença de todos os sinais de desprezo ou de subestimação, naturalmente se esforça, na medida em que a tal se atreva. O que entre os que não têm um poder comum capaz de os submeter a todos, vai suficientemente longe para levá-los a destruir-se uns aos outros, por arrancar de seus contendores a atribuição de maior valor, causando-lhes dano, e dos outros também através do exemplo. Ou seja, o que ele está deixando claro nesse parágrafo? E acho que a melhor palavra que aparece aí é essa: desprazer. As pessoas, segundo Hobbes, né, pessoal? Vocês não precisam, obviamente, concordar com ele. Entendam o fundamento do pensamento dele. O ser humano não é sociável por natureza. Ele deseja as coisas necessárias para a sua sobrevivência. E às vezes, entre essas coisas necessárias para a sua sobrevivência, estão coisas que estão no domínio dos outros. E o que o indivíduo, então, que não tem essas coisas vai fazer? Vai tentar conquistar essas coisas. Conflito, guerra, né? Bom, outro parágrafo aí para a gente finalizar essa parte. De modo que na natureza do homem encontramos três causas principais de discórdia. Olha que interessante. A competição, a desconfiança e a glória. Então são esses três elementos, segundo Thomas Hobbes, que gera a guerra constante entre as pessoas. Elas são competitivas, elas não confiam umas nas outras e elas querem sucesso. Elas querem estar no holofote, né? Então, a primeira, a competição, leva os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro. A segunda, a segurança, e a terceira, a reputação. Os primeiros, né, os competitivos, usam a violência para se tornarem senhores das pessoas, mulheres, filhos e rebanhos dos outros homens. Os segundos, para defendê-los. E os terceiros por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma diferença de opinião e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido às suas pessoas, quer indiretamente a seus parentes, seus amigos, sua nação, sua profissão ou seu nome. Bom, se então o que se vive no estado de natureza é essa realidade, só que essa realidade, mais cedo ou mais tarde, vai levar todos à morte, o que o Hobbes percebe? Já falamos, o pior dos indivíduos do mundo não vai querer viver nesse estado. Vai querer paz, vai querer segurança. É aí, então, que surge o contrato social.
Agora, o conteúdo do contrato social hobbesiano é um tanto discutido e um tanto polêmico, porque ele custa caro, né? Ele demanda bastante sacrifício por parte das pessoas. Diz o Thomas Hobbes que o contrato social nada mais é do que um acordo, um consenso, veja aí, uma renúncia consensual. Ninguém foi obrigado, né? Uma renúncia consensual das pessoas, dos seres humanos, de todos os direitos que o estado de natureza possui. Que direitos são esses? Igualdade. Então as pessoas estão no contrato social, segundo Hobbes, renunciando à igualdade de condições. As pessoas estão renunciando à liberdade plena que elas possuíam. As pessoas estão renunciando inúmeros dos seus direitos. A gente pode pensar aí na propriedade privada que elas possuíam em favor de uma única pessoa. Que pessoa é essa? O governante, o príncipe, o político, que é escolhido, que é determinado para manter a paz, para manter a segurança. Qual é o apelo aqui, né? A ideia é mais ou menos a seguinte: você quer ser livre e estar arriscado a qualquer momento ser atacado e morrer? Ou você prefere não ter essa liberdade plena, mas ter segurança, ter paz? Você quer ter a possibilidade de ter tudo o que os outros têm, portanto, uma certa igualdade de condições, e também a qualquer momento poder ser atacado e perder suas posses e morrer e etc. Ou você prefere renunciar a essa igualdade de condições e ter segurança? O que o Hobbes está nos dizendo é: as pessoas colocam a segurança acima de absolutamente tudo. Elas preferem a paz do que terem igualdade. Elas preferem a paz do que terem liberdade. E por aí vai. E o ponto mais polêmico, então, da teoria do Hobbes é justamente as características que ele estabelece para o Estado civil. Bom, a gente já acabou de falar no contrato social. Qual vai ser o modelo de Estado que o Hobbes vai apontar? Não há direitos naturais. Não existem aquelas noções que nós estávamos falando antes. O que tem? Tem direitos civis. Direitos que são estabelecidos perante o governo, né, o Estado, aquele que detém o poder político, e que são submissos ao príncipe, justamente para estabelecer a segurança. Então, o ponto mais criticado aqui é o seguinte: que o governo estabelece aquilo que as pessoas devem seguir, mas ele mesmo não está sujeito a essas regras. Ele mesmo não precisa cumprir essas regras. Por isso a gente fala de uma monarquia absoluta. Por isso que isso pode desembocar num despotismo, num autoritarismo. O Estado ele é unitário, o poder está concentrado nas mãos de uma pessoa, ou até no livro Leviatã ele vai falar de um pequeno grupo de pessoas, né? O Estado é unitário e absoluto, sem qualquer limitação. Então é um poder ilimitado para fazer aquilo que considera necessário para o estabelecimento da paz. Então veja que em toda essa fala do estado de natureza, do contrato social e do estado civil, o Hobbes está respondendo aquelas três questões iniciais. Vamos lembrar lá? Bom, como que ele responde qual a origem do Estado? O Estado ele se origina por uma necessidade de garantir paz, segurança às pessoas que não havia no estado de natureza. Por que as pessoas aceitam o poder do Estado? Porque sem o Estado elas não têm qualquer segurança. Elas são ameaçadas o tempo inteiro. Elas correm o risco
de perder suas coisas, sua família e sua vida a qualquer momento. E o que legitima o poder do Estado, o poder político? Justamente o contrato social, justamente a renúncia consensual dos direitos que havia no estado de natureza, que coloca esses direitos nas mãos, portanto, do Estado, e o único direito que as pessoas têm é de obedecer aquilo que o Estado determina enquanto lei. Por isso, então, uma monarquia bastante autoritária, absolutista. E aí, a gente não falou aqui, mas se for estudar o contexto histórico que ele está inserido, percebe que o Hobbes está favorecendo justamente o poder eclesiástico, né? O poder da igreja, o clero, portanto, aquela ala mais tradicional da Inglaterra que já estava no poder. A gente vai perceber na outra aula com o Locke que o Locke está favorecendo uma outra parcela de pessoas que pertence a uma burguesia, é verdade, mas que ainda não vislumbrava de algumas categorias, né, do poder político, portanto, do Estado. Tá bom? Pessoal, então fica aí uma atividade com vocês, além desse vídeo, para que vocês possam fazer e realizar até semana que vem. Beleza? Bons estudos, se cuidem. Valeu! I always had that dream like my daddy before me, so I started